eu gostaria de agradecer muito o espaço e de me apresentar também. Eu sou Sim. defensora pública aqui em Caicó, há mais ou menos 6 meses, e estou coordenadora do núcleo e atuo essencialmente com a parte civil e de infância e juventude aqui na cidade. Uhum. Vamos começar pelo evento de hoje. Esses atendimentos, eles vão acontecer aonde e qual é o objetivo? A Defensoria, hoje, no dia 19 de maio, está promovendo uma ação no Centro Pastoral Dom Wagner, de 2 às 6 da noite. A nossa ideia é basicamente prestar atendimentos jurídicos a grupos de mulheres em situação de vulnerabilidade, que foram mobilizadas pela Caritas. Nós costumamos trabalhar, inclusive, com a Caritas, que tem um excelente trabalho aqui de mobilização. E a ideia é, além desses atendimentos jurídicos, não é, sobre diversas situações que podem atender a essas mulheres, como casos de violência doméstica, pensão, registro de identidade e outros documentos, a gente também prevê rodas de conversa, essencialmente para tratar sobre pontos como a saúde da mulher, sobre masculinidade, sobre machismo, violência doméstica. Então, a gente espera que seja uma tarde bem produtiva no Centro Pastoral e que a gente possa atender o objetivo da Defensoria hoje, que é divulgar a data, o dia 19 de maio, como o Dia Nacional da Defensoria Pública e do Defensor e da Defensora Pública. Show de bola. Com a senhora vão estar outros defensores, né? Isso, são 3 defensores que atuam atualmente aqui em Caicó. Sim, esses 3 que vão estar com a senhora são os de Caicó, os são que os de atuam Caicó, aqui. isso. Ah, entendi. A Defensoria Pública, doutora Giovana, qual é a função dela exatamente? Foi uma ótima pergunta, porque a gente costuma associar a Defensoria Pública somente àquele atendimento jurídico. Hoje, a gente tem a missão, que é prevista na Constituição, de prestar assistência jurídica integral e gratuita a todos a que deles necessitem. Então, nós atendemos hoje um público que é extremamente vulnerável, econômico, mas também atendemos outras vulnerabilidades. Então, por exemplo, o caso de mulheres em situação de violência doméstica, nós atendemos independentemente do aspecto financeiro. E principalmente após a Covid, a gente vê um número de usuários aumentando na Defensoria Pública, muito por razão de casos de superendividamento, a gente vê mais pessoas entrando na linha de pobreza. Então, a nossa atuação voltada aos atendimentos jurídicos acaba sendo ampliada. Mas nós também temos outros papéis, inclusive no fortalecimento do Estado Democrático de Direito. Então, por exemplo, o que a gente vai fazer hoje lá à tarde, que é um processo que a gente chama de educação em direitos, é obrigação da Defensoria também, que é conscientizar as pessoas sobre os direitos delas, para que elas possam, de forma autônoma, buscar os órgãos adequados, né? Entender quais são seus direitos antes mesmo de buscar esses órgãos. E temos outras atividades extrajudiciais, como conciliação. É possível haver uma conciliação apenas com o defensor público, sem que isso seja levado ao judiciário. Isso acaba desafogando o Poder Judiciário e, às vezes, resolvendo várias situações de forma muito célere. Eu estava perguntando à senhora, a demanda que chega para vocês, os atendimentos por mês, em média, são quantos? Só aqui em Caicó, Sidney, nós temos por volta de mais de 1.000 atendimentos mensais. Então, a demanda é muito alta, a gente vê a necessidade da Defensoria Pública cada vez mais forte. E hoje a gente convoca essa mobilização de todos e todas para provocar essa reflexão sobre a importância de um órgão que já tem mais de 30 anos, mas que muitas pessoas não conhecem, né? Inclusive essas outras formas de atuar. Uhum. A outra questão relacionada à demanda, que tipo de demanda chega para vocês? Chega muita demanda de família, pensão alimentícia, modificação de guarda. Temos uma atuação muito forte na infância e juventude aqui também. Acompanhamos as medidas socioeducativas, processos de adoção e também uma parte muito ampla na saúde, né? Assim, a busca por medicamentos, por leitos, acabou se intensificando, principalmente após a pandemia. A maioria dos atendimentos são questões familiares e de saúde, é isso? Sim, a maioria dos nossos atendimentos. E quando essas demandas chegam para vocês, qual é a estrutura que a Defensoria oferece, né, para o atendimento daquela pessoa? É só o atendimento com a defensora, com o defensor? Não, hoje nós temos aqui na Defensoria do Rio Grande do Norte um atendimento voltado também ao socioassistencial. Então, isso é algo muito positivo, inclusive aqui do Estado. O atendimento inicial nosso é feito por assistentes sociais, que tem todo um cuidado de fazer um atendimento humanizado. Nós ainda precisamos de muito mais, né?
pessoas como psicólogos na instituição, mas nós sempre temos eu digo que o defensor ele sempre tem essa capacidade criativa de pensar em soluções que não existem para os problemas que são criados, né? E aí, uma coisa que foi bem significativa, que foi replicada, inclusive, em outros estados, surgiu aqui na Defensoria do Rio Grande do Norte, que é o programa SUS Mediado. Então, esse programa, por exemplo, possibilita que o assistido chegue na defensoria e a gente resolva de forma administrativa o problema da medicação, do leito, em parceria com as secretarias de saúde. Doutora Giovana, sobre essa questão da busca por medicamentos via Defensoria Pública, via Judiciário, né? É uma situação que, na verdade, não deveria ocorrer, né? O Estado deveria garantir tudo isso, não? Perfeito, com certeza. O que acontece, o que a gente percebe, é que há muita desatenção e omissão mesmo, né, com relação aos direitos básicos que são previstos na Constituição e que devem ser garantidos a todos e todas, como a saúde, moradia. Então, eu estava até conversando com um colega meu, o Tiago, esses dias, ele falou, olha, eu acho que o papel da Defensoria acaba sendo esse mesmo, o de intensificar a busca por esses direitos básicos, né? A gente é basicamente um garantidor do mínimo existencial para todo cidadão e cidadã brasileira. É interessante, né? Porque está na Constituição, é direito do povo brasileiro, né? Mas que bom que existem as instituições que estão fazendo garantir esse direito que não chega, né? Sim. Não chega para todo mundo, lamentavelmente. E o nosso trabalho, Sidney, é realmente de resistência diária, assim. Eu realmente me encontrei na Defensoria Pública. Se você me perguntar assim, qual foi o momento que definiu que você se sentiu efetivamente defensora, né? Eu não saberia dizer que momento, mas eu posso até lembrar de momentos que foram muito marcantes, assim, para mostrar o que é o nosso atuar. Eu cheguei a trabalhar em outra defensoria, no Amapá, e eu lembro muito bem de um caso que me marcou muito, que foi um naufrágio de um barco. E a gente percebeu, se não fosse a defensoria presente, a gente não teria, e eu estou até com a blusa da nossa campanha, Sim. Cidadania e Justiça. Então, o nosso trabalho é basicamente esse. Certo. Aqui vocês atendem só Caicó ou municípios vizinhos também? Temos alguns termos que são atendidos, como Serra Negra, Timbaúba dos Batistas, mas infelizmente ainda existem algumas cidades onde não há defensoria e a gente não consegue chegar, muito também por falta de estrutura, como é o caso de Acari. A gente recebe inclusive algumas demandas de Acari e infelizmente a gente não consegue atuar. Onde é que tem defensoria hoje no estado? Só nas principais cidades, as maiores? Recentemente, a gente teve um aumento significativo aqui na Defensoria. Hoje, 92% das comarcas estão atendidas por defensores e defensoras. Inclusive, eu sou uma da última turma, porque foram 32 novos defensores e defensoras que assumiram essa missão. E aí a gente teve esse grande avanço, que realmente foi uma luta muito forte de vários defensores em busca desse fortalecimento. E os direitos do defensor público? Outra boa pergunta. Qual é a grande luta de vocês hoje, dos defensores? Olha, pelos direitos de vocês, é lógico. Eu faço parte também da Associação Nacional. Nós temos um trabalho muito forte, inclusive nacional, justamente para a garantia dos direitos do defensor e da defensora, porque a gente considera que, na verdade, são direitos da população. Né? Quando a gente está ali brigando por orçamento, quando a gente está brigando pela interiorização da defensoria, a gente está brigando, na verdade, pelos direitos das pessoas mais vulneráveis. Então, acho que hoje a nossa maior missão é garantir que em todas as comarcas tenham defensores e defensoras públicas. O modelo público de prestação de assistência jurídica integral e gratuita é o maior do mundo, Sidney. O nosso modelo aqui, o brasileiro, é o maior do mundo. E ele traz dados importantíssimos para referenciar a nossa atuação. Então, acho que hoje essa é a nossa maior luta. A questão das prerrogativas, né, que os advogados têm uma luta incansável, né, de muito tempo. Os defensores públicos também, eu vou até usar essa palavra, penam com isso? Sim, e justamente muito por falta de conhecimento do que é a instituição. Então, assim, a gente se vê até hoje lutando por questões básicas, né, como é o caso do prazo em dobro. A gente tem um prazo dobrado, por exemplo, para atuar em todos os processos judiciais. E por que a lei confere essa prerrogativa para a gente? Não é simplesmente porque sabe que a Defensoria tem uma grande demanda e tem pouco pessoal. Então, é necessário garantir que a gente tenha um prazo um pouco maior para dar conta da demanda. Uma outra prerrogativa que recentemente foi bastante discutida, inclusive no Supremo, foi o nosso poder de requisição.
Só para você ter ideia, acho que faz mais ou menos um mês a gente recebeu um senhor de mais de 60 anos no núcleo, sem documento, sem qualquer tipo de documento. E finalmente ele precisou daquele documento para requerer um medicamento, algo do tipo, em razão da sua idade. E aí a gente conseguiu, por meio de um ofício, que a gente chama de poder de requisição da defensoria, né, requisitando que o documento fosse expedido em razão da ausência da cidadania desse senhor, e o documento foi expedido, esse senhor teve o direito garantido. Então, recentemente, esse poder de requisição da defensoria foi questionado no Supremo, e nós tivemos que fazer uma mobilização muito grande em Brasília para que esse nosso direito fosse garantido, essa prerrogativa. Deixa eu perguntar sobre essa questão do funcionamento, né, da Defensoria Pública. Ela é ligada a quem? A que órgão exatamente? Por exemplo, o Ministério Público é o Ministério Público, né? Está lá, a Assembleia Legislativa está lá e tal. A Defensoria Pública, ela tem vínculo com alguma instituição? Não, é outra excelente pergunta. Eu acho que hoje a gente está aqui fazendo uma discussão bem interessante para a Defensoria. A Defensoria é autônoma, inclusive ela tem o mesmo porte constitucional que o Ministério Público. Hoje, o que acontece? Existe um bolo do orçamento, né, e esse orçamento é dividido para as instituições. Então, o Poder Judiciário recebe uma parte, o Ministério Público recebe outra, e a Defensoria recebe a sua parte. E aí o nosso gestor consegue fazer a distribuição dentro da instituição, com a autonomia que ela tem, das demandas que forem necessárias. Então, essa autonomia resguarda a gente, inclusive, de interferências políticas, porque constantemente a gente briga contra o Estado, contra o município, contra o próprio poder. E somos também poder. Então, para resguardar a nossa atuação, nós temos essa ferramenta da autonomia, da independência, o que é bastante importante. Como é que faz para ingressar na Defensoria, para ser um defensor? A gente precisa passar por um concurso público, assim como o juiz e o promotor. É um concurso público que vem sendo cada vez mais exigido, né, das pessoas que prestam esse processo seletivo. E o nosso regime hoje é parecido com o regime dos promotores, por exemplo. Nós temos independência, nós não podemos receber qualquer tipo de dinheiro por fora, então nós recebemos somente o salário que é pago pelo Estado. E não podemos também atuar como advogados em causas próprias, em outras causas. Então isso garante que a população esteja resguardada de inúmeras formas. Mas ele tem que ser advogado, ele tem que ter o curso de Direito ou já ter o OAB, como é? Sim, precisa ter o curso de Direito. Hoje em dia não é necessário mais ter a OAB, mas é preciso ter feito o curso de Direito. Entendi. Tem uma pessoa fazendo pergunta aqui, um ouvinte, deixa eu ver aqui quem é, Márcio, está perguntando qual o valor da renda do cidadão, acho que com que valor é possível ter atendimento? Isso. Márcio. É o seguinte, como a Defensoria presta assistência jurídica integral e gratuita às pessoas, a gente entendeu, o legislador entendeu que era preciso definir quem são as pessoas que precisam ser atendidas, né? Então, o primeiro critério que tem é o critério econômico. Hoje a gente atende pessoas que recebem até 2 salários mínimos, mas esse não é um critério fechado, porque, como eu falei aqui, hoje em dia a gente tem outras situações que podem permitir que a gente identifique uma vulnerabilidade na pessoa para que ela possa ser atendida. É o exemplo que eu já dei de mulheres que sofrem violências domésticas, crianças e adolescentes, independentemente da situação financeira, também são atendidas por serem considerados públicos historicamente vulneráveis, pessoas indígenas, quilombolas, enfim, a gente acaba tendo que aferir esse critério caso a caso. Onde é que fica a Defensoria em Caicó? Hoje fica no bairro Penedo, na rua José Evaristo, número 800, e a gente atende de 8 às 2. Temos também um telefone que, na época da pandemia, a gente usou muito para fazer os atendimentos remotos, mas hoje a gente já voltou ao presencial e é só comparecer ao núcleo. É o prédio onde funcionou antigamente o Ministério Público, né? Eu imagino que seja, eu não vou... É um prédio grande de esquina, né? Isso, é um prédio de esquina. Como eu cheguei aqui tem pouco tempo, eu acabo perdendo algumas dessas questões. Lá funcionou o Ministério Público por um tempo, eu sei onde é mais ou menos. Próximo da universidade, faz esquina com o muro da universidade também, Isso. da UFRN, né? É uma casa de pedra, chama até bastante atenção. Quando eu cheguei aqui, eu achei bem legal o prédio, né?
Muito bom. Doutora Giovana, algo mais a acrescentar? Eu queria agradecer o espaço, dizer que nesse dia eu fico extremamente emocionada, né, de falar de defensoria, porque eu acho que isso envolve o direito de muitos brasileiros e brasileiras e a gente está aqui a serviço do povo. Então, é só mesmo relembrar a importância dessa data e convidar todos e todas para o mutirão hoje e agradecer o espaço novamente.